Sexto encontro, chegamos já na aula 6, mais 2 encontros e aí fechamos o nosso programa, que está desenhado aí em 8 aulas. E por falar nisso, as 2 últimas aulas ficarão reservadas para breves inserções daquelas leituras dos livros que eu solicitei a vocês, aquelas duplas de pesquisa sobre os livros do Novo Testamento. Então, na próxima aula, especialmente na última, à medida que nós estivermos falando do contexto, de alguns daqueles livros, os textos joaninos, de Pedro, os chamados escritos universais ali, será o momento para essas breves observações que vocês fizeram, pesquisando, lendo, enfim. E na última aula, especialmente, já vai ser lá quase no Natal, a gente vai abrir um espaço final aí para eventuais dúvidas pontuais que tenham surgido durante o curso e que durante a exposição, às vezes nem sempre dá tempo de perguntar. Tudo bem? Então a gente vai fazer esse quadro, fechando aí o nosso programa. Então, para essa aula de hoje, nós teremos os escritos paulinos e a gente vai trabalhar 2 principais pontos. Pode abrir o próximo slide, por favor? Isso. Inicialmente, a trajetória de vida de Paulo. Vamos conhecer um pouco a sua cidade de origem, de onde ele veio, que formação ele teve, que percurso ele teve na sua carreira, ainda dentro do próprio judaísmo, e depois, mais adiante, claro, já como um pregador do cristianismo, do movimento cristão. Destacando 2 principais formações, Tarsis e Jerusalém. Depois, no segundo momento, vamos focar no contexto ministerial em que Paulo atuou. Então, um pouco ainda desse cenário histórico, dos lugares por onde ele passou, vamos conhecer um pouco desse contexto romano, de escravidão, de problemas sociais. Eu vou dar destaque hoje numa questão que eu fiz menção na aula passada, que não deu tempo da gente falar, que é a questão da mulher, da criança abandonada, especialmente a menina abandonada pelos costumes do primeiro século, e aí a intervenção do movimento cristão, no sentido de acolher essas crianças e criar uma alternativa de vida para elas. E para isso eu vou utilizar um texto, e depois, naturalmente, a referência vai aparecer ali no slide, do Rodney Stark, um sociólogo que pesquisa esse período do primeiro século. Nesse livro, O Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconsidera a história. Então a gente vai dar destaque aí a um ponto em que ele discute essas questões envolvendo as mulheres e especialmente as meninas. Ok? Vamos também intercalar 2 pequenos vídeos durante a exposição. E a gente vai ver um vídeo que vai falar um pouco da vida de Paulo, vai mostrar a cidade onde ele nasceu, um pouco desse lugar de origem dele. E depois um outro vídeo que vai falar um pouco sobre a mulher dentro do contexto romano, especialmente aquela mulher que conseguiu se inserir dentro do poder, sendo esposa do imperador e depois mãe de um outro imperador. Ok? Podemos seguir então? Então vamos lá, o próximo slide. Vamos começar então destacando a vida de Paulo, alguns apontamentos históricos que são importantes. Então eu destaquei aqui alguns itens. Então, ele nasce 5 ou 6 anos depois de Jesus, então ele é um pouco mais novo do que Jesus, talvez aí uns 6 anos. É um judeu da diáspora, porque ele nasce fora da Palestina, numa cidade de Tarsis, na Cilícia, uma região que hoje pertence à Turquia, região turca. A cidade de Tarsis, no mundo antigo, foi muito importante. Ela tem uma população considerável, 300 mil habitantes. Para a época, é uma grande cidade. Nós temos Roma com 1 milhão, Éfeso talvez com uns 500 mil, e depois Tarsis, nessa proporção de 300 mil, já é uma grande cidade. Mas não só pelo número, é uma cidade importante pelo
conhecimento que nela se difundia. É considerada a terceira cidade mais importante no campo da filosofia do mundo antigo. Então, por ordem, nós temos Atenas, a grande sede do pensamento filosófico, Alexandria no Egito, cidade construída por Alexandre, em homenagem a Alexandre o Grande, e que vai ter depois a maior biblioteca do mundo antigo, com milhares de exemplares, e se torna um grande centro de conhecimento. E aí vem Tarsis, que também tem grandes escolas de filosofia, de pensamento. Então, uma cidade que nós podemos chamar de cosmopolita, porque nela estavam representados os cosmos. Cosmopolita é uma cidade composta, né? Cosmos e polis, cidade. Cidade que tem cosmos, universos dentro dela. Por quê? Porque diversas culturas circulam, crenças, costumes, tradições. As correntes filosóficas importantes do mundo antigo estavam ali presentes, através de pensadores, de escolas, de ensinamentos. E foi ali que Paulo, ainda chamado Saulo, nasceu. Então ele cresce num ambiente propício para um conhecimento grande e aprofundado desse mundo greco-romano. Outro dado talvez importante destacar, ele traz a chamada cidadania romana como um direito adquirido. E algumas vezes ele vai fazer uso disso. Quando se apresentou lá diante das autoridades e quiseram julgá-lo lá, de acordo com os costumes mais locais, ele disse: não, eu sou cidadão romano, tenho direito a um julgamento melhor, diferente. Tenho direito a ir para as Supremas Cortes. E foi mandado para lá e acaba chegando finalmente à cidade de Roma, e lá vai ter direito a um defensor público, a uma prisão domiciliar, etc. O benefício do cidadão romano. Como é que Paulo adquiriu essa cidadania? Existiam pelo menos 2 ou 3 maneiras principais para você obter isso. Uma é comprando, adquirindo com grandes somas. Se faz uma grande doação ao império, para um grande projeto social, público, e como recompensa o Senado te dá um título, como se dá hoje, um cidadão, aqui do município de Londrina, cidadão emérito, honorário da cidade, você fazia assim. Como um reconhecimento por serviços prestados. Também era comum acontecer isso no campo mais administrativo, no exército, um grande comandante que liderou tropas e venceu batalhas por Roma, e era recompensado os seus soldados por isso. E uma terceira via era aquela de nascimento. O seu avô ou o seu pai adquiriu, conseguiu, e você pode transferir ao filho, e aí, muito provavelmente, é o caso de Paulo. Porque ele disse que tinha cidadania de nascimento. Quando o representante de Roma, lá, o procurador, ficou sabendo que ele tinha cidadania romana, ele falou: como? Eu paguei caríssimo por isso, né? Ele disse: olha, eu tenho por nascimento. Como é que se deu isso? Provavelmente, lá pelo ano 66 a.C., na região de Tarsis, ocorreu um conflito de Roma contra povos invasores, e a cidade saiu em defesa de Roma, lutou por Roma, e aí o Império recompensou os que moravam lá com títulos. A família de Paulo deve ter participado desses combates. A hipótese de que ele venha de uma família de militares, porque ele tem conhecimento nessa área, ele fala com muita propriedade das armas, armaduras. Ele foi mandado pelo Sinédrio, lá de Jerusalém, para perseguir os cristãos como uma espécie de ordem judicial, de alguém que sabia como proceder nessas situações. Enfim, pode ser o caso, mas certo é que ele recebeu da família esse título. E ele vai fazer uso dele quando necessário. Então, a gente vai ver no finalzinho, daqui a pouco, como é que se deu a morte de Paulo em Roma. E aí, na hora da morte, a cidadania romana foi utilizada. Houve esse cuidado. Enfim, ele é um judeu da diáspora, um judeu que está fora da sua terra, mas conserva e preserva as suas tradições. Podemos ver o próximo slide? Então, a primeira fase da vida de Paulo está situada aí até os 18 anos, na cidade de Tarsis. Quando ele completa 18 anos, ele sai da cidade de Tarsis e vai para Jerusalém. Para fazer o quê? Para estudar na escola rabínica, para ser um futuro doutor da lei, para ser um fariseu, no rigor da palavra, ele vai dizer isso mais tarde.
E Atos 23:16 fala de uma irmã de Paulo que morava em Jerusalém, casada provavelmente, Paulo tenha vivido lá. Como estudante que sai de uma cidade, vai para outra, e vai morar com uma irmã, com um tio, com um conhecido, hoje alguém da igreja, vai estudar. É um jovem que tem um privilégio financeiro de uma família que vai bancar os seus estudos, porque custava caro estudar. Então, você tem um professor como Gamaliel, que é um nível de excelência, isso custava caro, não era barato. A família tinha que bancar os estudos. Os estudos no rabinismo custavam caro, porque era um estudo integral. Em média, 10 anos de formação. 10 anos de formação para você se tornar um doutor da lei, um grande mestre, ao ponto de poder pertencer ao próprio Sinédrio, né? A grande instância. Então ele estuda, ele tem uma formação demorada, e é interessante que a gente já estudou aqui, Paulo, enquanto fariseu, deve ter aprendido cuidadosamente aquelas discriminações todas que os fariseus demonstravam em relação às pessoas. Não é porque a gente tem uma aula aqui? Por critério de lugar, de moradia, de condição financeira, de saúde, etc. Então, essa é uma segunda fase da vida de Paulo, que vai até os 28 anos. Então, são 10 anos vivendo em Jerusalém. O que acontece aos 28 anos? O caminho de Damasco. É quando ele sai de Jerusalém, talvez cumprindo um estágio final, porque ele estava se preparando para ser o grande líder agora do farisaísmo. Você só podia adquirir esse posto máximo aos 30 anos de idade, então ele estava já se preparando, talvez fazendo aqueles estágios finais que os estudantes fazem, né? E alguém deu uma tarefa para ele: você vai agora para Damasco prender um movimento, sondar e pesquisar um movimento que está causando problema por lá. Os do caminho, né? Estão pregando aí um Messias, e aí Paulo sai em direção a Damasco. Pode abrir o próximo slide? Aí a gente tem uma fase intermediária, mas muito importante na vida de Paulo, porque aí se dá a conversão. Aos 28 anos, provavelmente, tem aquela experiência lá no caminho de Damasco, fica por 3 dias lá sem ver a luz, Ananias vai visitá-lo, ora por ele, recupera a visão, etc. E aí o texto de Gálatas diz que ele foi para o deserto da Arábia. Interessante, a gente até comentou isso aqui. O que ele teria ido fazer no deserto da Arábia? Bom, era comum no mundo antigo os grandes líderes, chamados, vocacionados para uma missão divina, partirem para um deserto. Foi assim com Moisés, João Batista, Elias. É possível que Paulo tenha percorrido um pouco esse caminho, mas alguns autores sugerem que no deserto da Arábia pode ter existido uma comunidade essênia, porque teriam existido 3, uma em Qumran, né, na região da Judéia, no Mar Morto, uma outra no deserto no Egito, e uma terceira talvez no deserto da Arábia. E eram comunidades pré-cristãs, ou comunidades que anunciavam a vinda do Messias. E é possível que essa comunidade tenha se convertido, se tornado uma comunidade cristã. Então Paulo teria ido, talvez, viver por 3 anos nesse lugar, conhecendo esses cristãos ali. E aí a gente tem o grande desafio: um judeu, fariseu, rigoroso da lei, indo viver e conviver com esse grupo do deserto, que acolhe aquelas pessoas que os fariseus discriminavam. Não é? Doentes, viúvas, desvalidos, os pecadores da sociedade, que eram acolhidos naquela comunidade, como a gente já estudou aqui. Então, é o que a gente comentou. Talvez Paulo tenha ido para ter uma outra conversão, né? Que é a conversão intelectual, da teologia, da visão de mundo e das coisas. Que não é uma conversão fácil também. É a conversão do pensamento, do olhar. Aquele que você olhava com discriminação, agora você vai olhar com amor. Com o olhar do Cristo que ama estes que são excluídos pelos sistemas religiosos, né? Então ele vai ter essa experiência. Depois ele conta que sobe para Jerusalém, se apresenta aos apóstolos, ao colégio apostólico que está situado em Jerusalém. E ele tem... Fugiu um pouquinho aí, tudo bem? Ele tem nessa ida a Jerusalém
talvez assim uma decisão importante, porque ele já começa a perceber que a tarefa dele é outra, aí para o mundo gentílico, não é? E aí ele vai ter que ter essa direção, essa aprovação oficial. É interessante, ele não quer ser um usurpador, né? Ele quer um acordo administrativo para fazer esse trabalho. Tem uma mudança de nome, né? Saulo para Paulo. O documentário que a gente vai ver daqui a pouquinho vai falar mais detalhes sobre isso. Era comum também no mundo antigo uma pessoa... Saulo vem de Saul, né? A palavra original é Saul. A tradução para o latim, para a língua latina, é Saulo. E Paulo é o nome latino. Por que mudou de nome? Pode ser que Paulo era mais talvez interessante para o contato com o mundo latino, o mundo gentílico, fora das instâncias judaicas. O nome Saulo, a palavra Saulo, carregava alguns preconceitos pejorativos, né? Em algumas regiões do Império Romano. E aí talvez ele tenha evitado isso, por uma questão apenas estratégica. Depois a gente pode comentar mais isso. Os pesquisadores dizem que dessa ida dele a Jerusalém, 3 anos no deserto da Arábia, ida a Jerusalém, pode ter se passado aí um tempo de uns 10 anos, quando ele vai então iniciar a sua viagem missionária. Há autores que colocam um tempo menor, 6 anos, 5 anos, entre essa fase intermediária e a primeira viagem, quando ele é chamado lá por Barnabé, vai para a igreja de Antioquia elabora um projeto missionário e diz, olha, nós vamos mandar uma equipe para expandir pelo Mediterrâneo, e Paulo, Barnabé e a equipe toda que é preparada, treinada, depois de um ano de reuniões e etc., finalmente essa equipe parte para a missão. Então, se imagina que Paulo vai iniciar a sua missão, de fato, de pregação, de abertura de igrejas, pelas viagens missionárias, aos 41 anos de idade. Então, a gente teria aí um período de talvez 13 anos, em que ele ficou visitando igrejas, comunidades, dando o seu testemunho. Havia uma certa desconfiança em alguns lugares, onde ele chegava, as pessoas imaginavam, mas será que é confiável? Enfim, né? Podemos seguir o próximo slide? Aqui a gente tem, então, a viagem, né, o início das viagens missionárias, a partir dos 41 anos, pelo convite de Barnabé. Ele diz que sobe de novo a Jerusalém com a equipe para dar um planejamento dessa viagem. E aí eles partem finalmente. E aí o grande desafio, inserir a mensagem cristã nas grandes cidades, cidades portuárias, fazer com que aquela mensagem mais circunscrita a um universo rural, de vilarejos da Galileia, para agora o mundo urbano. Né? Fazer a transposição cultural de uma mensagem que tem que chegar aos grandes centros urbanos, às grandes cidades. Esse desafio, Paulo poderia, talvez, naquele momento, poderia ser a pessoa mais credenciada para realizá-lo. Porque conheceu esse mundo. Ele era criado nesse mundo greco-romano. Não é? É difícil para alguém de fora desse cenário tentar dialogar com esse contexto. Então a gente vai ter agora uma nova fase da vida dele, né, a partir dos 41 anos de idade. E o ministério de Paulo vai durar mais uns 20 anos de pregações, porque ele vai morrer aos 62 anos de idade. Então, mais aí uns 20, 21 anos de idade de trabalho. Pergunta, João. Professor, o Barnabé, ele teve uma importância fundamental na vida de Paulo, né? Acho que a primeira apresentação de Paulo em Jerusalém foi ele que fez a defesa de Paulo, né? E na primeira viagem missionária, ele era o líder da viagem. Exatamente. Ali na Bíblia ele vem em primeiro plano, né? Vem. Ele separa para Barnabé e Saulo. Estratégico, porque foi ele que teve talvez a grande sacada. Nós precisamos fazer o trabalho de missões, nós temos que ir para o campo, mas é um campo transcultural, extremamente complexo, como a gente viu na aula passada. Deuses, crenças, mitologias. Imaginem, né? Com aquele cenário que nós vimos aqui na aula passada. Quem que pode fazer isso? Quem está preparado para isso? Aí Barnabé, eu sei de alguém, né? E aí Barnabé vai procurá-lo. É interessante isso, né? E aí a gente, enfim, fica pensando, quando é que Paulo começou a ser preparado, na verdade, para esse trabalho, né?
Na verdade, começou a ser preparado lá em Tarsis, até os 18 anos. Ainda ele nem era cristão, né, nesse sentido. Porque ele vai precisar, né, desse aparato, desse cenário cultural para poder... precisa conhecer esse cenário para poder falar com esse mundo, né? Dialogar com esse mundo. Ainda que ele diga, eu não considero válido tudo que estudei, tudo que aprendi. Ele chega a dizer isso, mas é muito mais um eufemismo. Muito mais uma condição de humildade. Porque na prática, quando ele escreve as cartas, ele está dialogando com essa cultura, ele cita os filósofos, os pensadores, ele traz tudo que ele pode desse mundo cultural religioso para poder falar. Então, tudo aquilo que na verdade ele teve de estudo e de formação vai ser muito útil para ele mais adiante. É inegável nesse sentido. Mas, assim, é fundamental. Barnabé faz parte da equipe, né, de Paulo, enfim. E algumas cidades estratégicas, né, como Antioquia, Corinto, Éfeso, as grandes cidades que a gente já vai falar um pouquinho mais delas talvez na próxima aula. Nós vamos rodar agora um pequeno trecho de um vídeo. Esse vídeo fala um pouco da vida de Paulo, vai recapitular um pouquinho, mostrando imagens disso que a gente falou agora, tá? É do programa Evidências, que é uma pesquisa mais arqueológica, histórica, que ajuda a gente a fixar algumas coisas, tá bem? Daí depois nós voltamos para mais alguma questão. Estamos começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Você certamente já ouviu falar do grande pregador, o apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. Mas quem foi esse homem? São Paulo, ou simplesmente Paulo de Tarso, foi sem dúvida uma das figuras mais importantes e ao mesmo tempo mais controversas da história do cristianismo primitivo. Mas o valor de sua teologia para a fé cristã é incalculável. Praticamente 50% de todo o Novo Testamento vem diretamente de sua autoria. Conceitos chaves como o significado expiatório da morte de Jesus Cristo, a divindade messiânica de Jesus de Nazaré, a salvação pela graça mediante a fé, etc., tudo isto e muito mais são valores de fé que hoje temos graças ao trabalho incansável desse soldado de Jesus. Mas, antes de entrar nesses conceitos teológicos, precisamos conhecer um pouco mais a vida deste homem, desde os seus primeiros anos até o seu martírio por amor à fé cristã. Infelizmente, são poucas as informações extra-bíblicas ou mesmo as bíblicas para um quadro mais completo de sua biografia. Fora as informações apócrifas, cujo conteúdo fica difícil de ser avaliado. Uma dessas informações, para muitos lendária, para outros nem tanto, vem de um documento do 2º século da era cristã chamado Atos de Paulo e Tecla. Descoberto numa versão copta tardia, o texto traz o que seria a influência espiritual e doutrinária de Paulo sobre a vida de uma jovem da nobreza chamada Tecla. Outras cópias do mesmo texto também foram encontradas escritas em armênio, siríaco, latim, etíope e até grego, o que mostra que era um livro bem difundido, especialmente entre os cristãos orientais. Um afresco recentemente descoberto em Éfeso e datado do 4º século depois de Cristo mostra Paulo e Tecla em atitude de estudo e oração. Esta é uma das mais antigas representações pintadas do apóstolo. Além do afresco mostrado, temos ainda outra referência descritiva no próprio texto de Atos de Paulo e Tecla que acabamos de mencionar. Em determinada parte da narrativa, Onesíforo, em caso de quem Paulo dá os seus ensinamentos, é mencionado citando a descrição física do apóstolo de acordo com o que ele ouvira de Tito. Paulo era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas, de compleição robusta, olhos próximos um ao outro e nariz um tanto curvo. A versão armênia do mesmo texto acrescenta que Paulo tinha ainda olhos azuis. Bem, de fato, o próprio Paulo menciona o comentário de muitos de que ele era um homem forte e duro nas cartas, mas sem autoridade aparente quando apresentado pessoalmente perante as igrejas. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Por outro lado, esta referência à calvície e o detalhe dos olhos próximos um ao outro e o nariz curvo
também aparecem numa descrição que Suetônio faz não de Paulo, mas de Augusto César, e ali o tom parece ser bem elogioso. Logo, ficamos na dúvida se o texto apócrifo de Atos de Paulo está falando de um defeito ou de uma virtude, se está falando de algo real ou algo apenas simbólico. Aliás, o próprio texto termina dizendo que Paulo tinha a aparência de um anjo. De qualquer forma, como dissemos anteriormente, esta descrição física do apóstolo é especulativa e provavelmente romanceada, mesmo considerando que os primeiros desenhos de Paulo feitos nas catacumbas de Roma tenham de fato seguido esta descrição. Menos especulativo, no entanto, é a declaração que temos do seu caráter e o seu amor pelo Evangelho de Jesus Cristo. De acordo com o livro de Atos, Paulo nasceu na cidade de Tarso, localizada na região histórica da Cilícia, que hoje pertence à província de Mersim, território turco, às margens do Mar Mediterrâneo. A moderna cidade de Tarso, com seus 2 milhões de habitantes, cobre a maior parte das antigas ruínas, de modo que quase nada se dá para ver da cidade que Paulo havia conhecido. Esse tipo de problema, como soterramentos centenários ou milenares, é comum com a arqueologia e ela tem às vezes que lidar com esse entrave na hora de realizar as suas escavações. Só para você ter uma noção, calcula-se que as ruas pelas quais Paulo andou estejam hoje 6 metros abaixo da calçada por onde estas pessoas estão passando. É a lei da estratigrafia somada à lei do progresso que não pode ser interrompido. Por isso, apenas um ou outro monumento dos antigos tempos greco-romanos ainda permanece de pé, podendo ser visível e fotografado por turistas do mundo inteiro. Este arco é uma das antigas ruínas que demarca o local do primeiro encontro entre Cleópatra e Marco Antônio, ocorrido no ano 41 a.C. Os turistas também são levados a este poço, chamado Poço de São Paulo, e às escavações desta antiga casa sob o vidro, que os guias juram ter pertencido à família do apóstolo. Mas isto, é claro, baseado apenas na piedade popular e não com qualquer respaldo da arqueologia. O que temos de concreto é que Tarso não era de modo algum uma cidade insignificante. Pelo contrário, ali era um importante centro com quase 300 mil habitantes. Não somente Paulo, em Atos, capítulo 21, verso 39, referiu-se à grandeza dessa cidade, como também o geógrafo Estrabo fez um importante testemunho a respeito da sua grande equivalência política e econômica para a região. Ali havia um grande centro de cultura filosófica contendo escolas de retórica, literatura e hermenêutica. Paulo talvez estudou em algumas dessas escolas. Até os estoicos fizeram de Tarso a sua capital cultural. Em 66 a.C., Pompeu agraciou os cidadãos de Tarso, inclusive os judeus, com o título de cidadania romana honoris causa, porque eles haviam ajudado os romanos a expulsar os piratas que dominavam o litoral da Cilícia. Sendo assim, é possível que o pai ou o avô de Paulo tenham participado desta premiação militar e, por conseguinte, passado o privilégio para o seu herdeiro, o que faz sentido, pois isso está em Atos capítulo 16, verso 37. Ali, Paulo, em companhia de Silas, declara ao carcereiro que ele era cidadão romano. O texto de Atos 22, 27 e 28 é ainda mais interessante. Numa situação de tumulto, Paulo foi interpelado pelo oficial romano que lhe perguntou: "Dize-me, tu és cidadão romano?" Ele respondeu: "Sou." Disse o comandante: "Eu paguei uma grande soma de dinheiro para adquirir esse título, esse direito de cidadão." Mas Paulo respondeu: "Eu sou por direito de nascimento." Não sabemos ao certo como ou por que os ancestrais de Paulo foram parar ali em Tarso. Pode ter sido por razões comerciais ou por responderem à colonização ordenada por um governante sírio qualquer. São Jerônimo cita uma tradição de que os antepassados de Paulo eram originários da Galileia, mas a Bíblia apenas diz que ele era descendente da tribo de Benjamim, cujos membros residiam mais ao sul, próximos a Jerusalém, na região da Judéia. Também não sabemos por quanto tempo os antepassados de Paulo residiram em Tarso, mas de acordo com Atos capítulo 9, verso 11 e Atos 22, verso 3, a sua família
aparentemente mudou-se em algum momento para a região de Giscala, que era uma vila da Galileia próxima à região antiga de Assor, e ali ele ficou até que os romanos a tomaram. Então eles voltaram para Tarso. Mas os judeus da Cilícia não perderam a sua importância e influência na Judeia, pelo contrário, eles chegaram a ter a sua própria sinagoga em Jerusalém. Talvez o poder financeiro da maioria destes judeus os compelia para isso. Tanto é que Paulo foi enviado por seus pais para estudar em Jerusalém, aos pés do grande rabino Gamaliel. Esse tipo de estudo era privilégio para poucos, pois a pessoa tinha de ter inteligência acima da média e condições financeiras para arcar com as pesadas despesas estudantis. Em pouco tempo, Paulo se destacou tanto que tornou-se um doutor da lei e membro do Sinédrio, o que, aliás, era um cargo de alta estima pelo povo judeu. O fato de Paulo também se identificar como um construtor de tendas não deve ser mal interpretado. Era normal o estudante fariseu também aprender uma profissão ao mesmo tempo em que estudava as leis judaicas. E fazer tendas era uma especialização tão respeitada como a de um arquiteto ou designer de interior em nossa cultura. Ah, e um detalhe muito importante. Nesse tempo, Paulo ainda era conhecido como Saulo ou Saul. Isso mesmo, Saul. Ele tinha em hebraico o mesmo nome do primeiro rei de Israel. A Bíblia não nos informa o porquê dele ter trocado seu nome de Saul para Saulo ou para Paulo. Talvez tenha sido uma troca apenas aparente ou por uma situação comum naqueles tempos. Afinal, a única coisa que a Bíblia diz é o seguinte: todavia Saulo, também chamado Paulo, Atos 13, verso 9. Aqui, esta passagem afirma que o apóstolo é chamado de Saulo e, a partir de então, a narrativa de Lucas passa a tratá-lo como Paulo. Mas não há um claro indício do porquê da mudança, apenas a de uma possessão de dois nomes. Parece ser também o caso de Silas, companheiro de viagem de Paulo, que era chamado às vezes de Silas, mas também de Silvano, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19, 1 Tessalonicenses 1, verso 1 e Atos 15, 22 a 40. Saulo, portanto, era a tradução grega do seu nome hebraico, e Paulo era o seu nome em latim. Aliás, uma situação análoga a João Marcos, o seu outro companheiro de viagem, de acordo com Atos capítulo 12, versos 12 a 25. João era um nome hebraico e Marcos um nome latino. Por outro lado, aqui, então, porém, não podemos descartar por completo. É isso, o documentário segue, né? A gente pode voltar para o slide, mas só fixamos um pouquinho mais aí, com algumas imagens e algumas coisas que chamam a atenção. A cidade de Tarsis, ou Tarso, hoje, 2 milhões de pessoas, né? É muito grande, é muita coisa. E está lá, né, ainda, estão lá os vestígios, né, dessa passagem da família do próprio Paulo por esse lugar. Bom, a gente não vai dar muitos detalhes, mas as viagens missionárias, então, se iniciam aí a partir, talvez, da idade de 41 anos. Pode passar, por favor, né? Depois a gente tem, né, os lugares, um pequeno mapeamento, de acordo com o livro de Atos. E, enfim, ele cumpre uma missão importante de alcançar cidades estratégicas, cidades portuárias, cidades de grande circulação de pessoas nesse trabalho. Pode seguir o próximo? Ok. Acho que aqui é importante fixar. Paulo tem uma estratégia enquanto líder desse projeto missionário, que é o de fixar na cidade de Éfeso, como nós comentamos aqui já, numa das aulas, o que se chama de Escola Paulina, um centro de treinamento para a formação de líderes, missionários, de produção de literatura. Paulo morou em Éfeso a maior parte do seu tempo, né? Foi nessa cidade que ele fixou residência. E tem, a partir de Éfeso, a estratégia também de espalhar a mensagem por cidades grandes e importantes, né, como Éfeso e Corinto. Podemos seguir? Sobre as prisões de Paulo, e aí nós já vamos caminhar para o momento final aí do martírio, né, dele, para depois nós entrarmos num outro ponto.
Nós temos mais ou menos esse quadro das prisões de Paulo. Uma primeira prisão que vai durar 2 anos, do ano 58 ao ano 60. Quando ele estava em Éfeso, ele saiu em direção a Roma. O sonho de Paulo era chegar a Roma, conhecer Roma. E ele sai de Éfeso e passa por Corinto. Ao chegar em Corinto, ele resolve escrever a carta aos romanos. Isso pelo ano 57. E na carta aos romanos ele diz, olha, eu estou em viagem, já comprei a passagem, o navio, já sei o dia e a hora que o navio vai partir. E eu quero, ao chegar aí para conhecê-los, Paulo não conhecia a igreja de Roma, eu quero que antes de conhecê-los vocês leiam a minha carta. E aí ele manda a carta. Só que ele imaginava chegar logo, né? E aí ele resolve passar por Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, houve um planejamento lá para prendê-lo, e ele acaba caindo nessa armadilha e acaba sendo preso. Paulo é preso, vai para Cesareia, e durante esse tempo ele vai ficar ali sob custódia romana por 2 anos em Cesareia. Então do ano 58 ao ano 60, a primeira grande prisão em Cesareia. Daí ele escreve cartas, enfim, outros textos. Quando ele vai a julgamento local, ele apela para César, porque era cidadão romano. Então, finalmente o sonho de conhecer Roma vai acontecer, só que agora ele vai escoltado. Vai com guarda de proteção, um navio, né? Com, enfim, os cuidados legais devidos para ele poder chegar a Roma e ser julgado lá. Então ele parte para Roma, chega na cidade de Roma e ficará preso do ano 60 ao ano 62. 2 anos lá. O livro de Atos, no finalzinho, descreve essa prisão dele em casa, domiciliar, recebendo pessoas, tendo um privilégio que outros não tinham, né? Aos 60, aliás, no ano 60 ele é solto, aí sai de novo para pregar. A hipótese de que ele tenha vindo, inclusive, da Espanha, porque Paulo também sonhava conhecer a Espanha. E depois, mais uns 5 anos de trabalho, e aí vem a última prisão, a última grande prisão, que é por mando de Nero. Então, ele é solto no ano 62, prega por mais 5 anos, é preso novamente, levado a Roma de novo, e aí julgado por Nero no ano 57. Né? Aliás, no ano 67. Ao ser julgado no ano 67, aí não houve escapatória. E a tradição diz que foram mortos juntos, né? Pedro e Paulo, havendo só uma diferença na hora da execução. Paulo era cidadão romano e tinha direito a uma morte rápida. O cidadão romano não podia ficar agonizando numa cruz, por exemplo. Já que a morte de cruz poderia durar 3, 4 dias, há relato até de 7 dias. Porque eles prolongavam o sofrimento, né? Eles davam algum tipo de medicamento, tudo que pudesse prolongar a vida, para poder o sofrimento também ser prolongado, né? O cidadão romano não podia passar por isso. Aí a morte rápida, chamada morte por decapitação. Já Pedro não. Pedro também estava em Roma. Segundo a tradição, teria assumido a igreja já no ano 60, em Roma, trabalhava lá. Foi preso também, e na hora da execução de Pedro, disseram a ele, você então vai morrer como morreu o seu Senhor. E aí Pedro falou, não, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor, né? Crucificado. Então me crucifique de cabeça para baixo. E aí, segundo a história, a tradição, Pedro teria sido crucificado também de cabeça para baixo na cidade de Roma, que é a morte em forma de um X, chamada Cruz de Santo André, em que a pessoa é humilhada ao extremo, porque isso causa alucinações, dores terríveis, coisas, né? E tem um slide seguinte, né? Que fala um pouquinho da morte de Paulo, e é interessante, é uma carta de Clemente de Roma, do século II, que acho que vale a pena a gente ler. Diz assim, Paulo esteve preso 7 vezes, foi chicoteado, fala de 7 prisões menores, né? Além daquelas 2 grandes que a gente citou. Foi chicoteado, apedrejado, pregou tanto no Oriente quanto no Ocidente, deixando atrás de si a gloriosa fama de sua fé. E assim, tendo ensinado justiça ao mundo inteiro, e tendo para esse fim viajado até os mais longínquos confins do Ocidente, sofreu por fim um martírio por ordens dos governadores e partiu deste mundo para ir ocupar o seu santo lugar. É um depoimento importante do século II sobre Paulo. Próximo slide.
Aqui tem, então, os últimos apontamentos, disso que a gente comentou. Então, ele é morto no governo de Nero. A tradição, letra D, conserva a história de que eles foram, né, mortos ali, próximo da cidade, num lugar chamado Três Fontes. E por volta do ano 67 ou 68, quando Paulo tinha 62 anos de idade. Então, o tempo de vida de Paulo, 62 anos, sendo 20, basicamente, para o trabalho de missões e esse trabalho de pregação. Tem alguns poucos vestígios da presença de Paulo, inclusive na Espanha. Existe na Espanha, né, o chamado Caminho de Santiago, já que, segundo a tradição, Tiago teria vindo pregar na Espanha. E mais tarde acharam vestígios de que talvez um outro pregador também, chamado Paulo, teria passado por lá, né? Enfim. Pode seguir o próximo slide. Aqui é uma citação... isso aqui só reforça o que a gente comentou, com um pequeno acréscimo, uma citação do José Comblan, pesquisador da vida de Paulo. Só vale mencionar, ele chega a dar detalhes, né, da morte de Pedro de Paulo no dia 29 de junho. Hoje, em Roma, no museu, na verdade lá na Basílica Romana, existem as criptas, né, os locais onde são depositados grandes líderes, resquícios mortais desses líderes, e são guardados também ali os vestígios mortais de Paulo e Pedro até hoje, né? Estão guardados lá. E a igreja conserva esse ato da sua morte no dia 29 de junho. Pode seguir o próximo. Tudo bem até aqui? A gente já vai abrir agora esse próximo ponto para nós entrarmos na questão lá das crianças, das mulheres, que eu queria falar um pouquinho mais agora em seguida. Tudo bem até aqui? Um pouquinho desse panorama da vida de Paulo, a importância dele. Se atribui a ele pelo menos 13 cartas, talvez 14, né? É o grande líder, é o grande escritor do Novo Testamento. Praticamente 50% do Novo Testamento tem a autoria paulina. Então, a importância dele para o mundo antigo, cristão, é fundamental, né? Ok? Bom, agora eu queria entrar um pouquinho nesse contexto. Os pesquisadores costumam levantar essa questão. O mundo, à época, pensando aí no mundo romano, judaico, os gregos, esse contexto histórico teria de algum modo contribuído para que a mensagem cristã pudesse ser difundida mais rapidamente? É uma questão que alguns autores vão responder, e vão responder afirmativamente. Então, por algumas razões aqui pontuadas. Primeiro, em relação aos judeus. A diáspora judaica, aquela dispersão de judeus pelo mundo antigo, lembra que nós estudamos aqui? Que depois do grande exílio da Babilônia, eles não voltam mais para sua terra em grande quantidade, eles ficam espalhados pelo mundo antigo, etc. Isso, de algum modo, preparou o caminho para o anúncio do evangelho mais tardiamente. Por dois motivos principais. Os judeus difundiam a fé monoteísta, um só Deus, e, além disso, difundiam a ideia de um Messias que viria. Em qualquer sinagoga você iria ouvir isso. Olha, se espera um futuro rei davídico, que vem para restaurar a história e tudo mais. Ou seja, aquela notícia mais tarde apregoada pelos pregadores cristãos de que o Messias já veio, não é algo estranho mais nessas grandes cidades onde existiam as sinagogas, né? Os romanos, de alguma maneira, eles também acabaram contribuindo para o cristianismo por algumas razões. Primeiro, pela tolerância religiosa. Roma costumava não criar dificuldades para movimentos religiosos, desde que esses movimentos respeitassem as leis romanas e atuassem dentro de algumas regras. A gente vai ver na aula que vem, vai ser sobre as perseguições e os conflitos que aconteceram entre cristãos e romanos, martírios e todo aquele contexto. Mas isso demorou um tempo. Por quê? Porque por um período Roma imaginava o movimento cristão como um ramo judaico. É uma seita judaica, um ramo do judaísmo. Isso não vai trazer problema. Por quê? Porque os judeus desfrutavam de um benefício romano, de não terem que cultuar os deuses do império, não precisavam servir o exército, né? Algumas regalias nesse sentido, por acordos políticos que eles tinham firmado. E o cristianismo pegou carona nesse momento aí inicial, nessa tolerância. Outro ponto, Roma também ajudou com os meios de comunicação.
as grandes estradas romanas que cortavam o Oriente ao Ocidente, que possibilitavam rapidamente a ida para muitos lugares. E os apóstolos foram para esses lugares. Eu vou na aula que vem, ao falar dos martírios, vou dar um quadro geral do que aconteceu com os apóstolos, os 12, onde é que eles foram pregar, os lugares onde eles chegaram, as cidades onde eles foram. É impressionante onde eles conseguiram chegar. Né? E também vou falar um pouquinho como é que eles acabaram morrendo. Praticamente todos eles martirizados. Né? A gente vai falar um pouco disso na próxima aula. Dos gregos. Os gregos contribuíram, né, inicialmente com a sua língua, que é uma língua universal naquele momento. É falar em todo lugar. Você pode chegar a falar o grego e ser entendido. Então, o helenismo, a helenização, aquela difusão do mundo helenístico que nós estudamos aqui com Alexandre o Grande, acabou mais tarde ajudando o próprio movimento cristão. E também aquelas crenças todas que nós estudamos aqui da aula passada. Né? Parece aquilo muito estranho, mas aquilo fez com que os gregos pensassem algumas coisas que a mensagem cristã irá mais tarde responder. Né? Que são da morte, a vida não termina aqui, ela segue. E aí vem a mensagem da ressurreição. Né? Ok? Podemos, a gente estudou isso aqui na aula passada. Podemos ver o próximo slide? Outro ponto importante, a mensagem cristã ela vai encontrar uma ressonância, ela vai ser um grande, talvez aí um grande alento para algumas categorias sociais que precisavam naquele momento de construir a sua identidade, encontrar um fio de esperança para a superação de uma série de limites. Exemplos aqui colocados. Os escravos. A gente está falando de mais da metade da população romana de escravos. Tá? Talvez aí 2/3. O que isso tem a ver com a mensagem cristã? Quando chega uma mensagem cristã que diz que nesse reino novo que está sendo difundido, não há mais diferença entre senhor e escravo. Como Paulo escreve lá para o Filemão e para o Onésimo, não é? Para Filemão sobre Onésimo, olha, agora ele não é mais seu escravo, agora ele é seu irmão. Ele deve sentar com você e cear junto na mesma mesa. Você não vai tratá-lo mais como um escravo. Então, esse nivelamento de relações que o movimento cristão nascente propõe é revolucionário. Você não tem liberdade talvez lá fora, mas dentro da comunidade o tratamento é outro agora, é como irmão. Então, isso traz para esse escravo uma esperança. De que esse reino, ele é um reino que vai me levar a pouco tempo ali adiante, já que se espera uma volta iminente de Jesus, ele vai voltar logo. E nesse reino dele não há mais escravidão. A liberdade é plena. Né? Os soldados que tinham que fazer o juramento da vida e da morte. Você vai para a guerra e vai entregar a vida lá, se preciso. Aliás, muitos que iam não voltavam. Então, ser soldado romano é estar diante da morte iminente. O grande número de viúvas, mulheres filhos sem pais, por conta disso. Então, quando vem uma mensagem que é contra a guerra, que anuncia paz, um reino novo em que haverá paz plena, os que promovem a paz. Ora, isso, quem que não quer fazer parte de um reino desse, né? Cessarem as guerras, os conflitos. Então, a mensagem cristã é uma mensagem revolucionária. Ela traz soldados, ela traz pessoas que querem esse mundo novo. E aí chegamos às mulheres. Né? As mulheres experimentavam dificuldades culturais dentro daquela sociedade greco-romana. E a mensagem cristã será uma mensagem libertária, libertadora, para essa categoria social. E a gente vai ver mais exemplos a partir de agora, especialmente quando se diz lá em Gálatas 3:28, porque em Cristo não há mais distinção, né? Separação de importância entre homens e mulheres, etc., escravo e livre, né? Judeu e gentio, enfim. Podemos abrir o próximo slide? Agora eu entro diretamente nesse texto que eu mencionei, do Rodney Stark. A referência está colocada ali. E os dados que eu vou apontar vêm de um capítulo desse livro. Tá? Pode passar o próximo, por favor.
E aqui ele vai fazer um comparativo da condição das mulheres no mundo greco-romano. E toma como referência as duas cidades gregas de Atenas e Esparta. Então ele começa falando de Atenas. Ele diz que em Atenas as mulheres estavam privadas de direitos legais e políticos, não tinham permissão para cargos públicos, necessitavam de tutor, o pai ou o marido. Meninas se casavam aos 14 anos pela escolha do pai. Nascia a menina, o pai já ia fazer o contrato de casamento. Com quem vai se casar? Aos 14 anos, ela deve se casar. E não recebiam nenhuma educação formal. Podemos seguir? O próximo. Em Atenas, outros dados que o autor traz. Há um número menor de mulheres, há um infanticídio de meninas e há um índice de morte por aborto escalonário. Ele está fazendo pesquisa no primeiro século da era cristã. Os dados que ele levanta aqui são documentos, achados, né, vestígios históricos. E, assim, chama muita atenção o infanticídio de meninas. Ele diz que as famílias geralmente só tinham em casa uma filha. Filhos, homens, você poderia ter quantos achasse e quisesse ter. Achasse interessante e quisesse ter. Meninas, limite de uma. Se nascer a segunda, ela vai ser ou abortada, ou vai ser já prematuramente morta no ato do nascimento, pelas parteiras, existiam médicos especializados na morte de meninas no nascimento. Desde medicação que davam, que tomavam, atos de violência no ato do nascimento. Ou então, essas meninas eram abandonadas logo após o nascimento, na beira de estradas, nas ruas, pelas cidades. E aí vinham, à noite, né, os animais, cães e outros, e acabavam devorando esses recém-nascidos. Esse é um cenário assustador que fazia parte das médias e grandes cidades greco-romanas do primeiro século. E aí entra um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, do trabalho da igreja nascente, que é de acolher essas crianças, ajudar essas crianças na sobrevivência. Né? O que mais ele fala de Atenas? Recebiam pouco ou nenhuma educação formal, casavam na puberdade, consideradas crianças a vida toda, propriedade dos homens. Né? Os homens podiam se divorciar facilmente, mas as mulheres, isso jamais. Né? Ela pertencia inicialmente ao pai e depois ao marido. Podemos seguir? Aí ele traz a outra cidade, que é Esparta. Também praticava o infanticídio, mas aqui sem o viés do gênero. Em Esparta, o infanticídio está mais associado aos bebês saudáveis ou não. Todos aqueles que nascessem com qualquer dificuldade de saúde, alguma debilidade, alguma imperfeição, considerada imperfeição naquela cultura, poderia ser descartado. Né? Pelos mesmos motivos que eu citei. Os atos abortivos, práticas que eram toleradas naquela sociedade. Quando a gente fala de aborto, uma pergunta que normalmente se faz é: mas como é que, se já tinha uma filha em casa, né? Como é que sabe que vai ser outra filha? Para praticar o aborto antes? Consultavam os oráculos. Né? Vocês sabem que os oráculos na sociedade grega, eles eram a voz que decifra o futuro. Né? Prediz o futuro. Então uma família tem uma filha em casa. Há uma dúvida se vai nascer menina ou não. Para evitar que nasça, você vai ao oráculo, que é um guru, né? Chamaria hoje. E ele vai dizer, já vai antever se é menino ou menina. Se ele falar que é uma filha, os pais já estavam preparados para as medidas necessárias para evitar o nascimento dessa filha. Né? Em Esparta, o maior índice de morte de meninos decorrendo da vida militar, porque eles iam para o exército aos 7 anos de idade. O menino é preparado para a guerra, para o combate. Vai ficar no exército normalmente até os 30 anos. Aliás, até a idade de 13 anos, e vão se casar só aos 30 anos, porque durante esse período todo eles ficariam à disposição do exército. Se for preciso, eles vão ser chamados e convocados. Então, aí a gente percebe a estima pelo homem, porque o homem é preparado para a guerra, para o combate, para a defesa. Né?
e por isso são valorizados. Próximo slide. Todos os homens de Esparta eram guerreiros, né? Eles, eu já disse, deixavam as mães muito cedo, aos 7 anos, aprendiam a ler, escrever, o necessário, e aos 30 anos se casavam. Tudo bem, já comentamos isso, podemos seguir? Tá, aqui entra a parte que é muito interessante. Esse mesmo autor, ele comenta que, ao perceber esse cenário de meninas abandonadas pelos costumes, a igreja cristã nascente, o movimento cristão nascente, vai intervir de forma direta, de 2 maneiras principais. A primeira, acolhendo essas mães que estão grávidas e que têm medo de que vá nascer uma outra filha. E ela quer salvar essa filha. Ela não quer que morra, ela não quer praticar o aborto. Então a igreja acolhe, protege, e ela se filia a essa grande família que lhe vai dar a ela proteção. De que maneira? Ele comenta que possivelmente cristãos dividiam esses filhos nascidos depois por adoção. Famílias da própria comunidade adotavam essas meninas para poder você fracionar o número de acordo com as tolerâncias que cada casa poderia ter. É uma forma de você proteger a mãe. Essa é uma intervenção direta. A outra intervenção direta é a igreja, ao perceber que ia nascer, ou nascia uma criança naquela noite, e a mãe ia abandoná-la ali na rua, lá na beira da estrada. À noite, esses cristãos saíam pelas ruas, pelas beiras de estrada, recolhendo essas crianças infantes ainda, recém-nascidas, para levar para a comunidade, distribuir entre os membros a adoção dessas crianças. E daí ele vai chegar a algumas conclusões de que a igreja cristã antiga tinha muito mais mulher do que homem na comunidade. Claro. Porque a mãe ia para a igreja, para a comunidade, também para proteger a vida do seu filho, ou da sua filha, né? Essas meninas adotadas eram também sobreviventes dentro da própria comunidade. Então, além disso, outras ações, a proibição do infanticídio e do aborto, na mensagem cristã, a proibição do abandono de meninas e a adoção das meninas, como eu citei agora há pouco também. Então, a gente teria, dentro dessa prática da comunidade cristã, intervenções diretas em favor da vida, da sobrevida dessas meninas. Pode seguir o próximo slide? E aí ele faz um comparativo entre o contexto romano e as comunidades cristãs. Então, no ambiente romano, os homens eram muito mais numerosos, claro, pelo interesse, da guerra, do trabalho. As crianças indesejadas eram, então, abandonadas, isso era, de certa forma, legalmente aceito. E aí, nas famílias extensas, mais de uma menina nunca era geralmente encontrada. Você não encontrava mais de uma menina nas famílias extensas. Pode seguir o próximo slide? E aí eu fiz uma citação que eu acho que chama a atenção. Vale a pena ler. Desse livro que eu citei, na página 112, de um estudo feito com 600 famílias do primeiro século, há uma citação de um comandante romano, as palavras de um comandante romano muito interessante. Ele partiu, resumindo, ele partiu para a guerra com uma tropa. Ao partir, a esposa estava grávida, mas eles não sabiam, claro, se era um menino ou um menino. E aí ele terminou a guerra, o combate, ele está retornando para casa, mas vai demorar um tempo ainda para chegar. Só que ele está curioso para saber, será que vai ser menino ou vai ser menina? E antes de chegar em casa, ele manda uma carta para a esposa. E nessa carta há um trecho que está transcrito aqui. Olha o que ele diz. Um comandante chamado Hilarion. Ele diz assim: estou ainda em Alexandria, peço que cuide bem de nosso pequeno filho. Já tinha um filho, Então logo recebo o pagamento e enviá-lo-ei a você. E se você der à luz antes de eu voltar para casa um menino, mantenha-o. Se for uma menina, descarte-a. Ponto. Ele encerra a carta assim. A mensagem para a esposa já está dada. Se for menino, pode acolhê-lo, protegê-lo. Está aqui até o dinheiro que eu estou mandando aí do meu salário. Se for uma menina, deve ser descartada. Então, a mãe já tinha que saber o que fazer com isso. Descartar já estava pressuposto.
Ou a parteira vai intervir, ou ela vai abandonar essa menina mais adiante. Então, é nesse cenário, nesse contexto, que a comunidade cristã vai intervir. Né? Podemos seguir com o próximo slide. Então, ele vai comentar também que há, mais tarde, um problema, né, de falta de mulher, no próprio contexto romano, para casamentos. Né? Você tem muito mais homens nesse contexto romano. E aí, como é que fica? E aí vem os problemas todos. E aí a família começa a entrar em crise. Porque você não tem mais condição de construir a família nuclear, a família nesse, né, modelo que aparece no Novo Testamento. E aí as improvisações todas, né, que vão acontecer. Inclusive Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Os problemas que Roma estava enfrentando naquele momento. E isso vai gerar problemas estruturais na sociedade romana mais tarde. Né? Porque a base estrutural familiar ela estava corrompida na sua origem, na sua essência. Né? Pelo infanticídio, pelo aborto e pelo controle da natalidade. Podemos seguir? Fazendo uma síntese então. O cristianismo ele desenvolveu um excedente considerável de mulheres. Tinha mais mulheres na igreja, na comunidade, enquanto no mundo pagão maior, um número maior de homens. As mulheres desfrutavam de maior status no ambiente da comunidade. Esse é um dado interessante. O movimento cristão, a mensagem cristã foi revolucionária nesse sentido. Porque não só protegia a mulher, a menina, mas também dava à mulher a dignidade de ser participante da comunidade em condição similar à do homem, em termos de reconhecimento, de valor, de prestígio. Paulo é visto às vezes como uma espécie de inimigo das mulheres, né? As mulheres parece que vão ter um acerto de contas com Paulo aí lá para frente, talvez, né? Mas é uma leitura talvez precipitada de Paulo. Porque o que ele fala em relação à mulher e algumas restrições, como a gente comentou na aula passada, estão lembrados lá de Corinto? Tem uma questão cultural local. Paulo talvez tenha sido muito mais libertário e libertador no discurso em relação à mulher do que a gente imagina. Porque na equipe missionária de Paulo, na equipe de trabalho dele, existiam mulheres que lideravam. Priscila, junto com Áquila. Ele menciona nas cartas que escreve outras mulheres cuidando e trabalhando junto em outros lugares e comunidades. Há relatos que não foram canonizados dos escritos pseudepígrafos que falam de mulheres que tiveram uma liderança grande nas igrejas antigas. A própria mãe de Jesus teve um trabalho muito interessante. Então, essa visão que é preconceituosa ainda, de muita restrição à mulher na participação na igreja, ela é precipitada. Porque a mensagem cristã é uma mensagem revolucionária nesse sentido, de colocar a mulher, naquele momento, numa posição de importância e de igualdade. Né? Gálatas 3:28, novamente, não há mais distinção, né? Pois é, Febe, né? Ele diz lá, está lá cuidando lá de uma... E o termo que é citado para identificar Febe, né, é o mesmo que corresponde à diaconia, ao serviço, à liderança. Ela cuida de uma comunidade, de uma igreja, né? Lá em Cencreia. Cencreia é um porto. Existem 2 portos em Corinto, Lequeu e Cencreia, 2 grandes portos, que abrigavam várias comunidades cristãs nascentes. Uma igreja dessas era cuidada por Febe, né? Uma líder, uma mulher. Nós temos, então, uma taxa mais elevada de natalidade de mulheres no meio da comunidade, claro, porque não existiam as práticas abortivas que a gente citou, e nem esse controle como nós mencionamos. Bom, tudo bem? Então, essa é basicamente a tese que o Rodney Stark traz. Fica aí a sugestão para vocês que quiserem depois aprofundar isso. Ele traz outros dados, detalhes, ele faz um mapeamento muito interessante. Mas a mensagem principal que fica é essa. A mensagem cristã é uma mensagem em favor da vida. Né? E aí rompe com essas estruturas de morte que estão instauradas dentro dos costumes romanos naquele momento, né? Em relação especialmente à mulher. Bom, a gente vai ver agora um pequeno vídeo, um pequeno trecho, na verdade é pequeno mesmo, tem 5 minutos,
Porque ele é parte de um grande documentário sobre Roma, mas tem um trecho desse documentário que fala de uma mulher, Agripina, que foi mãe de um imperador, mãe de Nero, o imperador, e foi esposa de um outro imperador chamado Cláudio. Por que eu quero mostrar um pouco esse trecho? Para a gente pensar que a mulher teve também, na estrutura romana, alguns espaços de atuação, mas no campo, né, dos casamentos políticos e algumas funções assim. E outro ponto que chama atenção nesse vídeo, nesse trecho a gente vai ver, como que a educação que essa mãe, essa mulher pode dar ou deixar de dar ao filho, vai ter desdobramentos. Nero, que é considerado talvez um dos imperadores mais tiranos da história, né, que tinha enfim, todas as práticas imorais possíveis, um homem alucinado, um homem perturbado em todos os aspectos, ele teve na mãe uma mentora, né? A mãe que trabalhou a educação de Nero, talvez tenha sido aí corresponsável de tudo que aconteceu também mais tarde. Então, acho que isso chama atenção para a gente perceber o papel que teria essa mãe, essa mulher, né, nesse contexto, tá bem? Vamos rodar então um pequeno trecho, tá bem? Segundo para os banhos públicos e o terceiro reservado para o imperador e outros romanos ricos que podiam pagar pela própria água corrente. Um conceito avançado para a época. Basicamente toda a casa. No século I ou II, depois de Cristo, tinha água corrente. Isso é impressionante, pois em toda a Idade Média isso não aconteceu. Com a construção do Aqua Claudia e do Annio Novus, o imperador Cláudio revitalizou o sistema romano de distribuição de água. Seu governo foi um sucesso, mas as escolhas que fez na vida particular acabaram provocando sua queda. A tradição diz que Cláudio era lascivo, que ele amava suas mulheres e também suas esposas demais, e ele as servia. Ele chocou o império quando se casou com a própria sobrinha, Agripina, irmã de Calígula. Agripina vinha de uma linhagem de mulheres ambiciosas, populares e poderosas. Ela era como a Cleópatra de sua época. Ela era determinada, muito orgulhosa e era ambiciosa, terrivelmente ambiciosa. Depois de viver cercada por imperadores a vida toda, Agripina queria sentir o gosto do poder. Ela utilizou todo o seu encanto físico e político para obtê-lo. E depois que Cláudio estava sob seu controle, Agripina usou o filho como forma de perpetuá-lo. A principal intenção de Agripina ao seduzir Cláudio e se tornar imperatriz era garantir que seu filho ascendesse ao trono. No ano de 50, Agripina convenceu Cláudio a nomear seu filho de um casamento anterior como herdeiro, em detrimento do próprio filho biológico do imperador. 4 anos depois, o imperador estava morto, envenenado por um cogumelo e pela ambição da esposa. Da noite para o dia, Agripina passou de esposa de um imperador a mãe de outro. O novo imperador era Nero, um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. O incêndio de 64 foi um dos mais devastadores de Roma. E dizem que das 14 regiões de Roma, pelo menos 10 delas foram afetadas. Algumas foram completamente destruídas. Deve ter sido grande o número de indivíduos mortos no tumulto, ou que foram mortos pela fumaça ou pelo próprio fogo. O maior suspeito de ter provocado o incêndio foi o próprio imperador.
Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima enquanto o fogo ardia. Dizem que ele olhou para o incêndio como se fosse um espetáculo e foi à torre de Micenas e recitou a queda de Troia. Dizem que Nero tocava música enquanto Roma queimava. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou 1/3 da cidade incendiada como propriedade particular e construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do Império, um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. Começaram a surgir boatos de que ele ateou fogo na cidade de propósito para limpar uma parte da cidade onde ele queria construir seu palácio. Nero culpou os cristãos, membros de um novo culto religioso, e centenas deles foram enforcados e queimados nas ruas de Roma. Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. Ele deu a cabeça da ex-mulher de presente à nova esposa a pedido dela. E depois ele a matou a chutes quando estava grávida em um acesso de raiva. A maioria dos atos pelos quais Nero é famoso ocorreu depois do pior de todos: o assassinato da própria mãe. Agripina, que tinha levado Nero ao poder matando seu marido Cláudio, era a mãe mais dominadora da antiguidade. Ela esperava dividir o poder com o filho. Ela não aceitou servir Cláudio nem o seu filho. E isso, claro, deu a ela seu ultimato. A sede de Agripina por poder enfureceu Nero. Em 59 d.C., 5 anos depois de tornar-se imperador, o jovem de 21 anos mandou que seus guardas matassem a própria mãe. Quando os guardas chegaram, Agripina simbolicamente pediu a eles que a esfaqueassem no útero. Ela disse: acerte aqui primeiro. Nero saiu daqui. Muito dramático. Nero foi assombrado pela visão do fantasma da mãe pelo resto da vida. Foi assim que ele acabou totalmente louco. Nero, com o tempo, foi se tornando cada vez mais solitário. E, ao mesmo tempo, ele foi se tornando talvez mais paranoico e muito... Ok, até aqui, tá? Podemos parar aqui? Isso, obrigado. Então, veja, só para a gente concluir, né? Nosso tempo também está se encerrando. Esse pequeno trecho aí do vídeo mostra um pouco daquilo que a gente comentou há instantes, né? O papel que a mulher ligada a esse poder romano teve na vida de Nero, na formação dele, nos valores que ele recebeu, e de que maneira esses problemas se revertem mais tarde contra a própria mãe. O que ela semeou, ela mais tarde acaba colhendo, né, do próprio filho. Acho que também chama atenção o incêndio que aconteceu em Roma, a mando de Nero. Dos 14 grandes bairros da cidade, 10 foram queimados, por interesse, por ambição, por vontade de construir o nome dele, os palácios para ele, né? E aí a culpa jogada aos cristãos. Quando ele se viu acuado, quem fez isso talvez seja o imperador, o amando dele. Então, os cristãos são culpados, aí muitos acabam sendo martirizados, torturados, enfim. Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre esse movimento cristão que se espalha e que vai acabar entrando em conflito com o Império Romano. Os escritos de Paulo e os escritos de João estão situados bem nesse cenário, nesse contexto. De Nero e Domiciano, 2 imperadores que vão perseguir o cristianismo. Os escritos de Pedro ligados mais ao período de Nero e os escritos de João a Domiciano, já do final do 1º século. Então, a próxima aula vai trazer esse quadro, esse panorama histórico que ajuda a gente a entender por que o movimento cristão acabou tendo conflito com Roma. E como é que se deu tudo isso, os apóstolos, né, o fim que eles tiveram e tudo mais, tá?
Então a gente vai parar por aqui hoje. Não sei se há alguma questão, alguma pergunta sobre o que vimos. Temos aí dois minutinhos para encerrar. Se alguém quiser perguntar, só usar o microfone aqui, porque a gente está gravando, né? E aí a gente encerra. Tudo bem? Ficou claro? Esse quadro histórico, esse panorama aí de Paulo e do contexto? Tá certo. Então tá bem. Então nós temos mais 2 encontros, né, para fechar o curso daqui a 15 dias. Vamos trabalhar conforme a nossa agenda aqui, o contexto dos escritos de João e de Pedro. Próxima aula, então, esse cenário histórico dos escritos, e vamos trabalhar bem esse contexto histórico com Roma, envolvendo Roma e as perseguições. E depois, a última aula, em que a gente vai fazer o grande apanhado e um grande fechamento. E aí vamos ouvir um pouquinho também do que vocês leram, dúvidas, os livros que vocês acabaram lendo, que eu solicitei. Vamos explorar um pouquinho esse ponto aí no último encontro. Tá bom? É isso? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, né? E estaremos juntos aí daqui a 15 dias.